Talvez você se lembre, né, um pouco da sua infância, né, quando você era criança. E assim, quando o pai e a mãe dizia pra gente, né, ou quem cuidava da gente dizia que a gente ia para algum lugar, ia ter um passeio, né? E a gente, quando é criança, não tem muita ideia, né, do percurso, e às vezes é um local que a gente ainda nunca foi. E no caminho, a gente sempre fazia o seguinte, perguntava assim: falta muito? Já chegamos, né? Falta muito? E às vezes a pergunta era meio constante. Depois, aqueles que criaram filhos experimentaram isso na vida dos filhos, né? Saindo os filhos, falta muito para chegar, né? Então eu fico imaginando Moisés conduzindo o povo que foi liberto ali do Egito, e Deus fez uma promessa. Deus falou assim para tirar o povo do Egito, porque ia levar o povo para uma terra que mana leite e mel. E eu fico imaginando que nessa peregrinação de 40 anos aqui, que o texto vai dizer, eles deviam perguntar para Moisés: já chegamos, né? Falta muito? Pode ser que Moisés ouviu muito, né, essa pergunta. E o povo demorou esse tempo, não porque ele estava perdido, mas porque Deus tinha um propósito nessa caminhada de 40 anos. Um povo que ficou 400 anos escravizado ali no Egito, precisava de um tempo para redirecionar a mente deles para Deus, né? Porque eles ouviram que o Senhor ia libertar, mas eles não tinham muita noção do quem era Deus, a caminhada, e assim, tão impregnados de uma cultura completamente diferente, precisavam de um tempo para se voltar para o Senhor, né? E na vida, na nossa vida, às vezes a gente também parece que está andando em círculo e tem vontade de perguntar para Deus: Deus, já chegamos, né? Falta muito? Já chegou o tempo da bonança? Falta muito para resolver? Talvez essas perguntas também surjam no nosso coração, né? Uma coisa interessante é que essa jornada, né, dessa caminhada com Deus, a nossa caminhada com Deus, é uma caminhada de transformação, uma caminhada em que a gente experimenta o amor de Deus, e uma caminhada em que Deus, no seu amor, tem uma pedagogia, né? Ele tem um ensino, ele tem vários métodos e caminhos para nos ensinar, assim como teve também com relação a Israel. Então vamos ler aí Deuteronômio capítulo 8, verso 2 e 3, né? Nós já lemos esse capítulo inteiro e eu estou destacando o verso 2 e 3 para a nossa meditação aqui a respeito do amor pedagógico do Senhor. Diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem, né? Até aqui. É um capítulo, esse capítulo que a gente leu antes da mensagem, é um capítulo que nos chama a estarmos lembrando, trazendo à memória a nossa caminhada com Deus, no caso aqui o povo de Israel, né? Estar lembrando, né, dos perigos, das provisões, dos socorros, dos benefícios, do ensino do Senhor nessa peregrinação, né? Está dizendo aí, vocês vão se recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, né? E isso é extremamente positivo, porque essa caminhada da jornada com o Senhor que a gente tem na vida, e o Senhor vai trabalhando na nossa vida de maneira que Ele vai nos ensinando à medida que a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo, por exemplo, a conhecer o cuidado de Deus
né? Ter a experiência do cuidado de Deus. Você certamente tem a experiência do cuidado de Deus em muitas situações na sua vida, né? Então a gente vai, além do cuidado, da disciplina, dos puxões de orelha que Deus dá na gente, também na caminhada, porque essa experiência do cuidado e da disciplina, assim como Israel teve, vai afastando o orgulho do nosso coração. Deus vai usando tanto o cuidado quanto a disciplina, ou seja, tanto Deus dá umas palmadas, mas também assopra, né? A gente vai aprendendo, se afastando do orgulho, né? A gente vai aprendendo que todo bem que a gente recebe é fruto da graça, do favor de Deus e não do nosso mérito. Porque nessa jornada a gente vai percebendo o quanto a gente pisa na bola, o quanto a gente esquece das coisas, quanto a gente faz o que a gente deveria fazer, a gente faz de maneira invertida, faz errado, né? Mas a gente vai vendo que a graça de Deus, apesar disso, na nossa vida. A gente vai aprendendo nesse amor pedagógico de Deus, que a obediência não é para comprar Deus, né? Nossa obediência não serve para comprar, torcer o braço de Deus, obrigar Deus a fazer alguma coisa porque eu obedeci. Antes, a obediência é um dever e uma manifestação de amor a Deus, né? A gente vai aprendendo isso. Como a gente vai aprendendo uma coisa muito importante: os atos de libertação e de juízo, ou seja, os atos de libertação e de disciplina de Deus na nossa vida, vai fornecendo para a gente equilíbrio, né? Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, o que é importante. Então vamos ver aqui no texto, no verso 2 e 3, algumas coisas interessantes com relação a esse amor de Deus na nossa vida. O verso 2 diz assim, que é para a gente se recordar, ou era para Israel se recordar, e como nós somos pela fé o Israel de Deus, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Ou seja, nós devemos lembrar de toda a nossa jornada, da nossa vida, nessa peregrinação que nós temos. Que Ele, nessa direção, nessa peregrinação, diz aqui, guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. Olha só que interessante, Deus nos guiou para te humilhar. O que significa? O amor de Deus nos humilha. Que sentido é isso? O Deus não faz a gente se curvar para a gente se envergonhar, para quebrar a gente, vamos dizer assim, para destruir a gente, mas para colocar a gente no nosso lugar. Por quê? Porque o homem carrega dentro de si o desejo de sentar no trono de Deus. Você pode até se assustar com essa declaração, mas perceba que todas as vezes que você perde o controle da situação, você fica desesperado, porque a gente quer ter o controle, né? E aí, veja como é no dia a dia, essa vontade de ter o controle sobre tudo, faz com que o homem passe por cima da natureza. Sim ou não? É o que está acontecendo. Faz ele passar por cima do seu irmão, do seu próximo. E se não tomar cuidado, ele quer passar por cima de Deus. Como? Fazendo Deus ser o seu garçom. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero aquilo outro. Agora não, Senhor, desse jeito não, Senhor, tem que ser desse jeito que eu pensei. Não é assim? Então veja, a humilhação da parte de Deus vem para curar a gente dessa natureza que a gente possui, que tem o desejo de reinar. Porque a nossa fraqueza, as nossas fraquezas, têm a capacidade de nos libertar do nosso surto, porque a nossa natureza corrompe até aquilo que de bom vem do Senhor. Veja só, se uma pessoa tem uma experiência significativa com Deus, e ela não tiver trabalhado essa questão da dependência de Deus no seu coração, ela vai se orgulhar dessa experiência. E
Logo, ela vai achar que ela é mais do que o outro, que não teve aquela experiência que ela teve. Então a nossa fraqueza faz a gente se libertar desse surto que a gente tem, né? Então veja, o que é a humilhação do Senhor? É proporcionar, permitir que a gente se depare com a nossa fraqueza, com a nossa limitação, com a nossa não capacidade da maneira como a gente pensa que tem, né? Então todas as vezes que eu me sinto impossibilitado, limitado e fraco, né, eu me sinto humilhado, porque eu acho que eu tenho a força para fazer aquilo, mas aí na hora de fazer eu percebo, eu não tenho a solução, eu não tenho a força, emocionalmente eu não estou equilibrado, e é nesta humilhação é que a gente se volta para Deus. Então quando diz aqui que Deus te humilhou, o que Deus permitiu foi com que o povo se deparasse com a sua própria fraqueza. Por exemplo, faltou água no deserto. E agora? Deus deu água, mas eles se depararam com a impossibilidade deles fazerem surgir água, não é? Eles sentiram necessidade de comer algumas coisas que deixaram, e reclamaram que não tinha carne, reclamaram que tinham saudades do pepino, do alho, do tempero do Egito. Deus enviou o maná, mas eles recolhiam no maná a porção de cada dia. Cada dia eles tinham que sair e recolher aquilo que Deus dava, porque se Deus não desse, eles não tinham de onde tirar. Então a humilhação é nesse sentido. Deus permitiu que o povo percebesse a sua fraqueza, e na sua fraqueza começaram a perceber que eles dependiam de Deus. Levou tempo. Uma geração morreu no deserto. Foi a outra geração, a geração seguinte, que entrou na terra prometida, né? Então quando diz assim que o Senhor te humilhou, foi isso. O que é a humilhação para o homem? Ele se deparar que ele não é tão forte assim e que precisa de Deus. Mas o texto diz aqui também que o amor de Deus nos prova, né? Porque diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para te testar, não é isso? Então o Senhor nos prova, o Senhor nos testa, não para nos reprovar. E na prova e no teste do Senhor não tem pegadinha, né? Os testes aí, as provas, tem muita pegadinha, né? Que você vai lendo, você não lê direito, vai fazendo por eliminação, né? Não tem. O que acontece é que esse teste na vida e na fé, né, acontece por alguns motivos. Quando Deus prova na nossa vida, recebemos provações, ou na nossa fé, nós recebemos provações, é com a finalidade da gente enxergar a nós mesmos. Por quê? Porque o homem, ou ele pensa além do que ele é, ou ele pensa aquém do que ele é. Ou ele pensa que é muito, ou ele pensa que não é nada, né? E nesta prova a gente vai aprendendo a nossa real condição. A nossa real condição é: temos capacidade, fomos capacitados por Deus, mas nós dependemos de Deus. Aí é que é o equilíbrio. Eu não sou alguém que eu diga assim, não sou ninguém. Não, eu sou alguém, fui capacitado por Deus, mas eu não sou autossuficiente. Eu preciso de Deus. Esse é o equilíbrio que muitas vezes a gente demora para aprender, mas Deus nos prova e nos ensina isso, né? Deus nos prova significa Deus nos testa, Deus nos treina para isso. O outro objetivo do teste é a fim de que a gente enxergue a Deus, né? Porque ao ser provado e a gente se depara com quem a gente é, só tem um movimento: a gente olha para cima, né? Quem está na fé olha para cima, como diz o salmista:
A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos na mão dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Né? Então, no momento da provação, qual foi o movimento que você fez, além de espernear, né, na provação? Porque quando a gente é provado pela vida ou na fé, a gente esperneia um pouco, mas logo quem está na fé tem um único movimento, e esse movimento que você fez e vem fazendo, a gente olha para Deus e clama, né, e pede ajuda dele. Então essa é uma finalidade. E também, por meio das provas, Deus vai treinando a gente no caráter de Jesus. Por quê? Porque tudo aquilo que, em teoria, você aprende do Senhor, e você já aprendeu bastante coisa do Senhor, né? Você sabe falar um monte de coisa, você já tem um monte de conceito na cabeça de quem é o Senhor, como é que Ele faz e tudo mais. E isso se torna real quando a gente passa na prova. Aí a gente vai experimentar na prática tudo aquilo que na teoria a gente já aprendeu. Eu sempre dou esse exemplo, sempre falo isso daqui. Por exemplo, uma coisa é você saber que Deus cuida, que Deus sustenta e que Deus provê. Você sabe disso. Nenhum de nós aqui vai discordar disso, né? Vai dizer o contrário disso. Agora, isso se torna real quando você fica desempregado. Experimentar e esperar o cuidado, a provisão de Deus, ela se torna real. Aquilo que eu já sei na teoria, ele se torna prático ao passar pela prova. E aí, ao passar pela prova, forçosamente, é o caminho natural, a gente vai ter que apresentar como fruto o caráter de Jesus. Era manso, era humilde, buscava, paciente, bom, autocontrole, não é isso? Não são essas virtudes de Jesus? A gente vai apresentando na prova. Mas ainda o texto diz algo a mais aqui, né? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. Ou seja, o amor de Deus revela o que está dentro do nosso coração, revela e ensina. Ou seja, o Senhor descortina o nosso coração, Ele tira o véu do nosso coração, Ele tira a coberta do nosso coração, Ele tira a cortina que está em cima do nosso coração. Ou seja, a gente fica exposto. Não é isso? Qual era a finalidade? Era saber o que estava no seu coração, se você guardaria o meu mandamento. É o que diz o texto, né? Então, veja como é importante isso, porque a Bíblia diz também que o nosso coração é enganoso. Sabe o que significa o coração enganoso? Significa que nós seremos traídos pela junção do nosso pensamento com as nossas emoções. O coração na Bíblia é mente associada a sentimento. Veja como o sentimento atrapalha um pouco o pensamento, e que o pensamento fixo gera sentimento, né? Então, nós vamos ser traídos por isso. Agora eu pergunto, você já não foi traído pela maneira de você pensar e sentir? Quantas vezes os nossos sentimentos já bagunçaram o nosso pensamento e por causa do impulso do sentimento a gente tomou decisão errada, pensou de maneira errada, né? Veja só se não é assim. Como é difícil para cada um de nós descobrirmos qual a real motivação daquilo que nós queremos fazer. A gente, no primeiro momento, quer fazer algo, decidir por algo, até decidiu, mas até você descobrir o que realmente motivou você a fazer aquilo, a gente faz o seguinte: a gente esconde, a gente justifica, a gente maqueia,
a gente transfere, a gente enfraquece e a gente passa a responsabilidade para outro. Depois que a gente fez toda essa lambança, que daí a gente já deu umas cabeçadas, tudo, aí lá no fundinho você vai dizer assim, eu errei. Na verdade eu tomei aquela decisão porque eu estava com raiva, mas no momento a gente não fala, a gente esconde, a gente culpa o outro, não é isso? Então veja como esse descortinar do coração, através desta humilhação que a gente falou e da prova, para saber o que estava no coração do povo. Ou seja, é no meio da dificuldade que a gente tem noção da qualidade da nossa fé. Às vezes a gente acha que a gente está bem na fé, é forte, está enfrenta, mas quando a gente passa, a gente vê que a gente estava cheio de dúvida, né? Não é tão forte assim. Nada como a prova para descortinar o coração. Essa é a ideia, né? E Deus, na sua bondade, revela isso através da circunstância, né? E quando a gente passa por esse processo, por esses 3 aqui processos do amor pedagógico de Deus, a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Uma série de situações que a gente passa por essa humilhação, que a gente passa por essa aprovação, que o coração é descortinado, nessa situação, em outra situação, em outra situação. Aí quando vai passando o tempo, a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Quando a gente vai entendendo isso, né? Então veja como é importante tudo isso. Então, encerrando aqui a nossa reflexão, o amor de Deus é pedagógico, o amor de Deus ele visa ensinar e nos tornar uma pessoa melhor. Deus não age por acaso. Ele tem na pedagogia seria vários métodos de ensino, vários caminhos Deus tem para fazer isso daí. Uma coisa que a gente percebe, aqui falando em peregrinação, é que o destino é importante. O destino, onde eu vou chegar? Terra prometida. Mas tão importante quanto o destino é a jornada, é a caminhada, até chegar lá. É nessa jornada e nessa caminhada que Deus vai ensinando, via amor dele. E o amor de Deus nos humilha, para mostrar o tamanho da nossa força, né? E assim a gente acaba buscando. Ele nos prova a fim de que a gente enxergue a Deus e enxergue a nós mesmos, né? Formando em nós o caráter de Jesus. E descortina o nosso coração, nos ensinando a ser pessoas melhores. É esse o processo, porque a primeira leitura, você fala, que estranho Deus humilhar, né? No outro versículo diz assim, Ele te humilhou e te deixou passar fome. Aí você fala, nossa, que Deus mau. Mas aí vem, e te sustentou com o maná. Bom, se Deus deixou passar fome e sustentou, por que Deus fez isso? Porque havia um ensino, havia algo a ser aprendido. Se Deus deixasse passar fome e largasse, a gente diria, esse não é o Deus de amor. Mas Deus deixou, no momento, permitiu a carência, a provação, a dificuldade, mas logo em seguida Ele vem com o sustento. Mas entre a dificuldade e o sustento dele, acontece a pedagogia de Deus na nossa vida, né? É por isso que a gente aprende, é por isso que a gente vai melhorando. Falta muito, né? Já chegamos. O importante é que Deus seja o seu guia, porque se Ele for, para onde Ele nos levar tá bom. Amém? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, em que o Senhor no seu amor nos ensina, e quanto nós já temos aprendido na vida através do Teu amor,
porque é verdade, Deus, que todos nós enfrentamos lutas. É possível que alguém esteja enfrentando luta agora, mas olha, Pai, olhando para trás, tudo que passamos, todos nós nos levantamos, sempre nos levantamos. Por quê? Porque por causa do Teu amor sobre a nossa vida, Pai. Que essa palavra possa encorajar, Senhor Deus, a nossa vida, a quem ouve, a permitir que o Senhor nos ensine o que tem para ensinar, passando e vivendo o que nós estamos vivendo, sabendo que o Senhor, junto com este ensino, traz o maná, traz o sustento, traz aquilo que nós precisamos. Na peregrinação, o Senhor sustentou aquele povo, o Senhor deu maná, a sandália dos pés não se gastaram, nem suas roupas, o Senhor os protegeu e os fez entrar na terra prometida. E esta caminhada acontecerá conosco até aquele dia em que a luta não mais estará presente no nosso caminho. Pai, muito obrigado, nós te louvamos pelo teu amor, o teu amor pedagógico, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.